boa noite, boa madrugada, qualquer hora é hora de estudar. Galera, vamos para a parte 2 da correção do módulo 9. Vamos lá. No nosso primeiro texto, nós falamos sobre o texto 1 do JR 17, correto? Agora, nós vamos ainda trabalhar na página 176, correto? Com o texto 2. O texto 2 é do MC, lá de 17 de junho de 2004, como eu coloquei aqui. Vou ler para vocês. Vamos lá, como eu sempre falo, eu faço a leitura para que vocês consigam acompanhar, né? O texto 2. O brasileiro tem mania de achar que as coisas podem se resolver olhando da janela da sala, sem esforço algum da parte de cada um. O que poucos entendem é que só podem exigir algo de alguém se também estiverem agindo. Por isso, manifestações contra a violência, como a da moradora da Lagoa, que colocou uma faixa em que está escrito "Basta" em sua janela e foi copiada por várias outras pessoas. Nada mais são do que uma atitude de quem quer dizer que fez sua parte e se isentar de responsabilidade pelo caos social em que vive a sociedade brasileira, sem perceber que nada de prático aquilo traz. Passeatas na orla, camisetas brancas e cartazes de nada adiantam se não houver uma ação ativa, uma tentativa real da sociedade de mudar o quadro. Não atingem quem deveria ser atingido, não resolvem nenhum problema de base. São atos que ficam bonitos estampados no jornal ou em telas coloridas que viciam pessoas, mas que não chegam a alcançar o objetivo pretendido. É a mesma coisa que não fazer nada. Se todos querem que a violência acabe, precisam fazer mais do que isso. Precisam entender que não participar já é participar, pois a falta de ação é uma ação por si só. Olha só, galera, no texto anterior, ele fala da violência, ele fala dessa moradora que solta lá um "basta", né, por causa da violência. Diz que foi uma centelha lá acesa também, lá, né, que passou um ano com aquela faixa para chamar a atenção. Aqui nesse texto já está colocando que o brasileiro tem mania. Vamos lá. Uma matéria do argumento que nós trabalhamos bastante é a generalização. Até coloco que eu não gosto muito dessa parte, porque quando você vai fazer a sua argumentação, você tem que não generalizar. Por quê? Quanto mais generalizado for o seu texto, mais pobre, mais próximo do senso comum ele ficará, certo? Então veja, logo de início, já coloca que o brasileiro tem mania de achar que as coisas podem resolver olhando pela janela da sala. Coloca como se fosse a maioria ou como todos. Existem exceções, certo? Há exceções, nem todos têm o mesmo ponto de vista aqui. Então já existe a generalização logo de frente, né? Assim como ela coloca aqui, deixa eu ver o que mais me chama. Passeatas na orla, camisetas brancas e cartazes de nada adiantam se não houver uma ação ativa. Uma tentativa real da sociedade em mudar o quadro. Pode até ser. Mas como isso vai acontecer? Tudo tem que ter uma organização, né? Então, colocar só um "basta" lá na faixa da varanda dela, será que é o suficiente? Foi assim no texto 1, correto? Ainda coloca ela aqui, não atingem que deveria ser atingido. Quem deveria ser atingido? Não resolve nenhum problema de base. Nossa, são tantos os problemas. Veja que colocou tudo isso de forma genérica. Ela nem especifica. Ela é aquela que fala. Ela quer falar e ela fala, certo? Porque colocou na terceira pessoa. Quem tem que ser atingido? Ela não especificou. Como deveria? Como consertar? Como corrigir os erros passados? Ela não apresentou. Estão vendo a diferença? E o que eu falo que não se deve fazer num argumento, isso é um generalizado, tá? São atos que ficam bonitos estampados no jornal em telas coloridas, que viciam pessoas, mas que que não chegam a alcançar o objetivo pretendido. Claro que todo mundo vai pra rua, pinta a cara, leva bandeira. Lembra da época do Fernando Collor, que ele
foi o primeiro presidente a ser impeachmentado. A galera pintou a cara, os caras pintados, né? Os caras pintados, a galera com o rosto pintado, pedindo impeachment e bandeiras. E atualmente nós assistimos muito ainda também para o presidente atual. Há o pró e há o contra. Mesmo com a pandemia, ainda existe passeata sendo organizada. Fazer o quê, né? Aí ela coloca assim, não atinge quem? O que tem que ser atingido, de que maneira, qual a causa? Porque aqui ela coloca generalizado, né? É uma colocação. Como eu coloquei, atualmente existe para o lado positivo e para o negativo. Houve há pouco, acho que foi semana passada, deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 11, estou gravando dia 11. Então, veja só. Domingo passado teve, se não me engano foi domingo passado, estava apresentando que no Rio e em São Paulo tinham um pessoal, a galera mascarada, eu esqueci o nome utilizado por uma blogueira que eu assisti e vi em vídeo também pelo celular, que ela estava falando, acho que é Black Boys, que estavam com roupas de times, infelizmente estavam vestindo o meu time carioca, Flamengo, no Rio, e São Paulo, Corinthians, né? Então, eles estavam ali enquanto havia uma passeata favorável ao atual presidente, uma galera se vestiu com a roupa de clubes e estavam lá para bater em qualquer pessoa por qualquer motivo. Absurdo, né? E aqui colocam que fazem tudo e não atingem, não chega a quem? A quem? Eu gosto quando tá bem explícito, né? Vocês sabem disso. Aí aqui coloca também, é a mesma coisa que não fazem nada. Se todos querem que a violência acabe, precisam fazer mais do que isso, precisam entender que não participar já é participar, pois a falta de ação é uma ação por si só. Adorei o final dela. Ela se posiciona de uma forma assim incrível nesse texto, né? Ela ataca e ao mesmo tempo ela sopra, vamos dizer assim, né? Porque ela fala, não atinge quem deveria ser atingido, não resolve nenhum problema, tá? Ela fala das passeatas na orla, ela fala das camisetas brancas, dos cartazes, nada adianta, porque no final das contas ninguém é atingido. E no final ela se posiciona, precisam entender que não participar já é participar, pois a falta de ação é uma ação por si só. Aí cabe a cada um pegar e interpretar a colocação dela, né? No meu ponto de vista, você ficando em casa, você já está fazendo bastante. Se pegar para analisar como esse texto é de 2004, eu estou trazendo agora para 2020, né, época de pandemia, o certo é não ter aglomeração, o certo é não ter passeata, nem contra, nem a favor. Portanto, o certo é ficar em casa. É o meu ponto de vista, e vocês sabem que meu ponto de vista não tem que ser seguido, né? Cada um tem o seu, graças a Deus. Vamos para a questão em que parei na questão 6, né? Por acaso, eu acabei de ler, generalização. Aqui coloca, ao iniciar o texto 2, MC comete um erro bastante comum de argumentação. Identifique, poxa, já vi de cara, generalização. Coloquei aqui, generalização ao afirmar que todo brasileiro acredita que as coisas possam ser resolvidas sem o esforço de cada um. Eu até já comentei durante a interpretação do texto antes das perguntas. Generalizou, porque aqui ele apresenta do MCO2. O brasileiro tem mania de achar que as coisas podem se resolver olhando da janela da sala, sem esforço algum da parte de cada um. Possam ser resolvidas sem esforço de cada um. Correto? Já está direto no início do texto. Que linha? A primeira, a segunda e pega uma parte da terceira. Acabou. Difícil de encontrar, né? Aí você vai para a questão 7. MC faz uma crítica contundente a um propósito desvirtuado que, muitas vezes, as manifestações sociais contra a violência contêm. Explique. Eu coloquei aqui. Ao dizer que aquelas manifestações são atos que ficam bonitos, estampados no jornal ou em telas que viciam pessoas. Essas telas são a televisão. Aí, quando eu coloquei aqui, dizer manifestações são atos que ficam bonitos, por quê? As ruas ficam maravilhosas, é todo mundo de vermelho, pensando no Flamengo, ó.
É todo mundo utilizando as cores do Brasil, pelo menos aqui foi colocado muito de Brasil. Então, veja, a passeata todo mundo verde e amarelo. Aí a galera vai todo mundo vestido com as cores do país. Vamos lá, vamos fazer aquela passeata bonita e colocar aquelas faixas. Por quê? A colocação dela aqui, dela ou dele, né? MC não sei quem é, se ele ou ela, porque deve aparecer na televisão. E quem sabe essa pessoa apareça também, né? E vai falar, olha, eu apareci na televisão. Foi essa a ideia que ela quis colocar aqui no texto. Por isso que ela apresenta o quê? Em telas que viciam pessoas, em atos que ficam bonitos estampados no jornal, ok? Próxima questão, 8. Passeatas na orla, camisetas brancas e cartazes de nada adiantam se não houver uma ação ativa. Uma tentativa real da sociedade mudar o quadro. De que maneira essa ideia de MC poderia ser contestada? Bem, veja só, coloquei aqui, demonstrando-se que muitos movimentos de protesto ao longo da história pode exemplificar com o Collor, que eu coloquei para vocês no início, falando do Fernando Collor de Mello, né, que foi o primeiro presidente que sofreu impeachment, correto? Aí eu falei para vocês da galera de cara pintada, né? Nossa, teve uma divulgação imensa. Os estudantes na rua, muito foi falado, acho não, tenho certeza. Muito foi falado da Uni, que era dos estudantes também, muito bom, meu. Aí ele coloca aqui, muito bom, né? Olha, eu falando aqui, né? Mas, assim, muito bom para ilustrar a matéria, tá, gente? Aí vamos, demonstrando-se que muitos movimentos de protesto ao longo da história foram bem-sucedidos. Ele foi impeachmentado. Estou exemplificando com Collor, tá? E pacíficos. Naquela época não teve tanto problema. Sem que a sociedade precisasse agir diretamente na raiz do problema. Perfeito. Resposta aqui eu resumi, tá? Ao máximo essa resposta, eu acho que aqui tá perfeito. Se vocês quiserem, coloquem aqui na frente, exemplifica. Se acaso você pensar, eu posso esquecer, porque aquela, no enunciado ele pede de que maneira essa ideia poderia ser contestada. Se você quiser, você pode exemplificar como no passado o impeachment do presidente, ex-presidente, né, no caso, agora ex-presidente, Fernando Collor de Mello, porque aconteceram muitas passeatas que foram tranquilas. Questão 9. Um aluno atento percebeu que MC também cometeu uma incoerência, será que é a mesma que eu vi? Em sua argumentação. Ele está certo ao afirmar isso? Justifique. Ah, sim, esse aluno prestou atenção. Eu coloquei sim, pois MC critica, como eu coloquei para vocês, aquelas manifestações por serem ela a mesma coisa que não fazer nada. Se ela fala contra, como ela fala favorável? Se ela diz que as pessoas só querem aparecer na televisão, que as pessoas querem aparecer no jornal, que cada um fica sentado lá na sala, na janela da sua sala, olha só quanta contradição que tem ali. Isso aqui eu estou colocando, tá? Porque tem várias respostas que vocês podem colocar. De repente, uma dessas que eu coloco uma no quadro e apresento diversas para vocês. Já apresentei 3, você pode colocar uma dessas, tá? Eu coloquei a mesma coisa que não fazer nada. Em seguida, afirma que as pessoas precisam entender que não participar já é participar, pois é a última fala, né? A última linha. Pois a falta de ação é uma ação por si só. Até coloquei o exemplo da pandemia hoje, né? Às vezes ficar quieto, né? Então, veja, ela ora reclama, ela diz que precisa, ela fala que o povo que está na rua, só não falou a palavra povo, que as pessoas, aqueles que estão na rua estão ali querendo aparecer, que quer jornal, que faz isso, que faz aquilo, e que no final ou então, no início ela coloca que está sentado lá esperando que tudo aconteça, observando do sofá da sala, e no final ela manda essa letra aqui, mas fácil olhar para cá, manda essa letra aqui, cadê no texto? Precisam entender a penúltima e a última linha, a linha 19 e a 20. Precisam entender que não participar já é não participar já é participar, pois a falta de ação
é uma ação por si só. Certo, galera? Difícil, né? Viu quantas respostas eu já coloquei? Questão 10. Questão 10, diante da posição de MC, de que aquelas manifestações não atingem quem deveria ser atingido, está na linha 13 e 14, tá? Não resolvem nenhum problema de base. O que pode entender como ponto-chave da sua argumentação? O que vocês acharam? Eu coloquei aqui para vocês o seguinte, o ponto-chave. Coloquei porque eu ia mudar e pensei, não, vou botar assim para não deixar o ponto-chave para poder entender do princípio ao fim. Vai que eles vão copiar, né? Ou errar a questão. O ponto-chave é que atitudes daquele tipo não alcançam os responsáveis pelos crimes. Novidade, né? Eles não se sensibilizam ou deixam de cometer crimes apenas porque a população está pedindo, pois isso não resolve os problemas que os levam à prática de tais atos. Veja, ela não disse quem é, mas se você prestar atenção, e como eu, na minha interpretação, pensei em Fernando Collor de Mello, pensei em impeachment, e no momento, estamos aí, de repente, quem sabe, tem um impeachment para sair, estão preparando a votação para o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, né? Tem pessoas que falam também, que vão, isso é tudo que eu estou falando está na mídia, né? Para o atual presidente também, mas tem vários impeachments, né? E será que estão resolvendo tudo? Então veja, aqui na verdade é uma resposta bem voltada à política, que para qualquer brasileiro entender isso não é possível, né? Ela não colocou aqui quem é a base, não especificou. Seria melhor se tivesse especificado, eu acho, tá? Então ela preferiu utilizar a terceira pessoa para dizer que deveria ser atingido. Não atinge quem deveria ser atingido. Bem, eu coloquei essa resposta aqui porque eu voltei no texto, fiquei com relação à parte política. Então, como nós vivemos isso, de 2004, vivemos isso há muito tempo, não foi difícil chegar a essa resposta. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa fala de hoje. Espero que façam as correções, tá? Corrijam suas apostilas, coloquem. Se acaso sua resposta não estiver igual à minha, manda, pergunta, que eu vou lá conversando com vocês pelo WhatsApp. Não tem que ser igual à minha. Por isso eu faço sempre a interpretação do texto para depois colocar no quadro, certo? Cada um tem a sua. Só peço que, tem dúvida? Coloca lá, por favor, módulo, página e qual é a pergunta. E você vai colocar o seu ponto de vista, claro. Certo? Fique em casa, coloque seu material em dia. Em breve vou lançar o trabalho para vocês do primeiro bimestre. O do segundo vocês já sabem que é referente ao segundo livro, né? Já coloquei para vocês pelo WhatsApp. O primeiro é sobre O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Já passei para vocês no grupo, se alguém não viu o grupo de redação, dê uma olhada. Está lá o filme de Policarpo, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Já deixei o link para vocês assistirem. Assistam. E para quem não tinha o livro, eu já encontrei o link com o livro para ser lido. Leiam, porque o trabalho vai ser legal pra caramba, certo? E assim que terminar, vou emendar com o próximo, que é 1894, que eu já estou lendo também. Vai ser top o trabalho, certo? Saudades de vocês, se cuidem, estudem, se organizem, certo? Galera, até a próxima!